Família Tricolor, como prometido, voltei. Galera, tá se aproximando a janela de meio de ano. E essa janela de meio de ano está rolando alguns papos nos bastidores que está me deixando muito incomodado. Muito incomodado. E eu quero comentar com vocês sobre isso. Por quê? O que eu vou falar aqui, eu tenho certeza, isso eu posso afirmar. Eu tenho a certeza que a torcida tricolor, toda a família tricolor, todos os tricolores da face da terra concordam comigo. Nós queremos time forte, nós queremos conquistar títulos. Ok? Concordam comigo? Partindo desse princípio, a diretoria que deu o jeito dela. Se ela agiu errado em alguns momentos, que ela não tente fazer uma tragédia para tentar corrigir os erros dela do passado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Ok? E sabe o que é pior de tudo? É que eu já vejo pessoas aceitar isso como se fosse normal. Rapaz, isso me traz uma indignação que vocês nem imaginam. Mas depois da vinheta eu falo com vocês. Vem comigo. Diga lá, mano velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença. É sempre muito bom tê-los por aqui. Tamo junto. Olha só, já convido a deixar seu like, se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente. Valeu? Muito obrigado, família. Galera, eu tô muito abismado. Por quê? Rapaz, não se mexe na equipe no meio de uma temporada. Você pode até trazer reforços. Agora, abrir mão de seus principais jogadores é suicídio. É suicídio. E o que é pior, eu vejo a conivência de alguns tricolores. Não sei se tem merda na cabeça, eu não sei o que acontece. Eu não quero acreditar que aquele ranço que alguns têm sobre alguns jogadores seja o motivo dessa insanidade. Ok? Eu vou passar para vocês o porquê agora. Foi comentado pela diretoria que o Fluminense precisa de um pouco mais de 200 milhões com venda de jogadores no início do ano. Se não conseguir os 200 milhões com venda de jogadores, vai ter que se garantir em premiações. E aí eu vejo torcedores, cara, pelo menos se dizem torcedores, porque, cara, isso me revolta, irmão, me revolta. Uma parada dessa eu fico revoltado. Os caras já dando como certa a saída de Martinelli, a saída de Bernal. Ah, mas se sair o Martinelli, pode trazer o Gregory, que está no raio que os parta. Pode trazer o fulano de tal, que está em Pindamonhangaba. Que pode, meu irmão, olha só. Nós estamos no meio de uma temporada. Nós estamos almejando títulos. Nós estamos bem no Brasileiro. Tivemos um revés na Libertadores, mas temos totais condições de reverter isso. Estamos brigando na Copa do Brasil. Aí se falam em vender os melhores jogadores da equipe como se fosse uma fruta no sacolão. Eu não entendo isso, irmão. Qual é a finalidade? É querer brincar de diretor? É bronca? É raiva? É ódio do Martinelli e do Bernal? Por que eu falo que pode ser raiva de Martinelli e do Bernal? A gente sabe que mesmo o Martinelli, sendo o cracaço que é, sendo um moleque de Xerém, tem cara, tem que dosar as palavras. Porque tem uns caras que eles não olham o que é bom para o Fluminense. Eles olham a vaidade deles. Então o que acontece? Lá atrás, eles malharam o Martinelli pra cacete, falando que o Martinelli era jogador ruim, que jogador fraco, medroso e o caramba. O Martinelli joga esse futebol monstruoso, já virou ídolo do clube. Moleque de Xerém cheio de título importante. Isso queima a língua deles. Mas eles não querem ter a humildade de falar assim, ó, galera, eu estava errado sobre o Martinelli, joga demais. Joga demais. Não!
Eles querem fazer alguma coisa para botar a culpa no cara. Que é pra falar, viu, eu não falei lá atrás? Porque é bizonho, eu não vejo outra motivo, outra sei lá o que, cara. É complicado. A nossa torcida tem que apertar a diretoria. Eu tenho certeza que essa rapaziada que comenta isso, se o Matheus Montenegro cogita a hipótese de vender o Acosta no meio do ano, eles iam entrar em parafuso. Por quê? Porque a Acosta é craque? Não, porque eles gostam do Acosta. Porque eles gostam do Acosta. É por isso que eu sempre falo para vocês, quem vestir a armadura tricolor tem o meu carinho, tem meu respeito, tem meu apoio. Quando eu faço crítica, é construtiva. Então, eu já quero fazer coro com vocês aqui. Você, cara, deixa seu like, se inscreva no canal, dê essa moral, que esse assunto é muito importante, irmão. Cara, esse vídeo tem que bater alto. Esse vídeo tem que ter relevância. Muitos mais tricolores têm que ficar sabendo disso. Bernal, Martinelli, Hércules, Acosta, John Kennedy, Castilho, chegar até o Castilho chegou agora. Castilho sabe, eu não vou nem falar. John Kennedy, o próprio Freixo. Cara, esses caras de alguma forma são a espinha dorsal do clube. Não é você gostar ou não gostar. É entender o momento do clube. Amanhã ou depois o Milan pode estrear, pode barrar o Freitas e tal. Beleza, faz parte do futebol. Mas não dá para tirar o mérito do Freitas, cara. Ah, errou lá atrás, errou. Já vem um tempo jogando de forma regular e ajudando o clube. John Kennedy hoje é o artilheiro da equipe. Esse meio campo, porra, não preciso nem falar, é a alma da equipe. É a alma. A gente não pode abrir mão de ninguém. Se vender esses jogadores, aí vai trazer alguém, vai trazer o Gregory, que não é mau jogador, mas está longe de ser o Martinelli. Um jogador de 30 e porrada de ano. Está longe de ser o Martinelli. O auge dele já foi no Botafogo. Bahia, Botafogo. Acho que tem uma passagem pro Grêmio, não foi tão bem. Mas já está com 30 e tantos anos. Aí vai abrir mão de moleque como o Martinelli, como o Hércules. Vai trazer jogador de 30 e pouco. Que ainda vai voltar pro futebol brasileiro. Não sei se vai se adaptar, se vai... Cara, é complicado. Fluminense tem um estilo de jogo. O Gregory vai fazer metade que o Martinelli faz, que o Bernal faz. Pô, irmão, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mas por que isso? Porque a diretoria gasta mal, compra mal, caro, e agora fica desesperado para cobrir os rombos que ela mesma deixou lá atrás. Isso tem que ser cobrado. Que ela vá no André Esteves, que ela vai... Meu irmão, arruma com patrocinador, dá um jeito, irmão. Dá um jeito. Mas o que não pode é vender os melhores jogadores para tapar buraco e abrir mão da competição. Porque, galera, pô, mas pode vender, pode chegar e não deixar de competir. Você acredita? Eu não acredito. Porque se você perde a alma da equipe, você perde rendimento. Perdeu rendimento, perde força, perde motivação, perde confiança. Uma equipe sem confiança, irmão, ela não vai a lugar nenhum. A tendência é só baixar a bola. E quem acompanha futebol sabe disso. Eu não estou aqui contando absurdos para querer fazer sensacionalismo. Mas como tricolor, eu não posso aceitar. E novamente, galera, eu peço o apoio de vocês, que divulguem esse vídeo para mais gente, tá? Porque eu quero que vocês tenham noção da gravidade disso. Por isso que eu peço seu like mais do que nunca. Porque a gente não pode abrir mão dos nossos melhores jogadores, cara.
Não pode. Meio campo da gente não pode sair ninguém. Não pode sair ninguém. Ah, pô, tem o Otávio lá e tal. Tudo bem que negociar o Otávio. É bom pra carreira dele, é bom pro Fluminense. Beleza. Porque o Otávio tá lá atrás. Daqui a pouco o Nonato se recupera. Vai ficar tudo certo. Tem o Alisson. Beleza. Ah, mas se vendeu o Otávio, não vai alcançar o patamar exigido, a necessidade exigida pela diretoria. A diretoria que deu o jeito dela de outra forma. Ela concorreu à eleição para isso, é para trazer solução e não problema. Quem trouxe esse problema foi a diretoria. Então, meu irmão, ela que deu um jeito de resolver isso, cara. O que não pode é abrir mão dos nossos melhores jogadores, da nossa cúpula principal da equipe, para tapar buraco financeiro. Isso não pode. Eles têm que ter uma convicção de que vão arrumar isso em algum outro lugar. Repito para vocês, Bernal, Martinelli, Hércules, Acosta são fundamentais para o Fluminense. Até Nonato e Ganso eu boto nesse meio. Porque eu vejo muita gente falar besteira do Ganso, mas quando a gente precisa, o Ganso vai ali dar conta do recado. Ah, que o Ganso não tá... Esse ritmo de jogo, irmão. Todo jogo entrar jogar 10 minutos, 15 minutos, fica ruim para dar ritmo. Você vê o que o Savarino tá sofrendo aí, ó. Savarino tá apanhando um bom tempo, um condicionamento físico ruim. Um bom tempo. Agora que ele tá começando a evoluir fisicamente. E ainda não me agrada, porque o Savarino pode evoluir muito mais. E eu não tô pegando no pé do Savarino. Isso aqui é uma crítica construtiva, porque eu quero que ele mostre o futebol dele no ápice. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o futebol dele é muito mais alto. Ele está muito aquém do que ele pode produzir. É isso que eu estou cobrando dele. Entendeu? Então eu vejo dessa forma e eu peço, cara, eu peço muito o apoio de vocês. A gente não pode aceitar esse papinho de que vou vender Martinelli, vou vender Bernal, vou vender Hércules. Pô, irmão, faz isso e compromete muito o ano do clube. Eu tenho essa convicção que se fizer isso, inclusive o Zubeldia já até pediu, Martinelli não. Zubeldia já pediu. São jogadores que não têm um valor maior por causa de boicote de seleção. Pô. Já falei isso com vocês. Eu tenho essa opinião. Martinelli, Hércules, enquanto estiver no Fluminense não vão ser convocados, cara. Não vão ser. Tenha certeza disso. Porque se for convocado, vai valorizar, vai aumentar o preço. Então para sair fica mais difícil. Ou se sair dá lucro para o Fluminense. E o sistema não quer isso. Quer que ele saia por mixaria, para o Fluminense ganhar mixaria, quer para o jogador ir lá para fora, se não render, volta para outro clube. É assim que eles tiram um monte de jogador do Fluminense. Eu tenho essa visão, eu tenho essa opinião. Então, meu irmão, vamos valorizar. E o Martinelli já falou uma coisa que é muito interessante, que eu já falei lá atrás e repito. Se não acontecesse o que aconteceu, que me tirasse do caminho do Fluminense, meu irmão, eu sempre sonhei em fazer a minha carreira toda no Fluminense, quando mais novo. Como o Rogério Ceni fez no São Paulo, como o Marcão fez no Palmeiras. E o que o Martinelli não pode fazer no Fluminense? Eu apoio. Eu apoio. Agora, se você apoia ou não, não sei. Mas agora o que não dá para negar é que esses jogadores citados, eles são de extrema importância para a temporada, para a vida do Fluminense nas competições mais importantes da temporada. Mas eu quero saber a sua opinião, ok? Bem, obrigado pelo carinho da companhia até agora.
Deixa o seu comentário, eu preciso muito saber qual a sua opinião sobre isso. Valeu? Galera, obrigado, tamo junto, Fusão, lealdade tricolor, sempre, até a próxima, a gente se vê por aí.